tive um sonho na sexta-feira passada, dia 24 de julho de 2020. Nesse sonho, eu vi o calendário se abrir em setembro e uma mão segurou o calendário e arrancou a página de setembro. Então, posicionou a página com o mês de setembro em frente a um altar. Bem, nós temos um lugar secreto em nossa igreja que construímos há uns 7 ou 8 anos atrás. O nosso altar tem chifres, como mencionado na palavra. E nós também temos as 4 doutrinas cardinais do Evangelho que estão fixadas na parede. Então, eu vi a folha do calendário de setembro em frente ao altar onde eu oro todos os dias. Inclusive, algumas vezes eu seguro os chifres, mas acho que nesse dia eu precisava fazer isso. O mês de setembro estava ali posicionado no chão e eu fui instruído a ficar em cima da página do calendário e comecei a orar por vários pontos específicos. Fui instruído a orar pela igreja para que ela tenha uma espinha dorsal forte, para expor toda e qualquer corrupção que exista na igreja e para que haja uma grande colheita. Enquanto eu estou orando sobre o calendário, eu ouço uma voz que diz: só você orando não é o suficiente, precisamos de mais pessoas orando, então peça ajuda. Então, eu começo a chamar por pastores e irmãos crentes no Senhor, todos disponíveis, pois precisamos orar para que a igreja tenha uma espinha dorsal forte, para que a corrupção seja exposta e que tenhamos uma grande colheita. De repente, o calendário começou a crescer e aumentar em tamanho, e isso me lembrou de quando eu estive na Europa. E lá existiam tabuleiros gigantes pintados no chão com peças de xadrez gigantes. E eu estava de pé sobre o dia 1º de setembro, e o calendário continuava crescendo, até que eu vejo o calendário com o tamanho de um campo de futebol. Mas eu não sou o único orando sobre o dia 1º de setembro. Tem outras pessoas ali comigo, e outras no dia 2 de setembro e nos demais dias. Havia pessoas orando em línguas, outros clamavam em alto volume, alguns oravam mais contidos, outros de joelhos, prostrados, enfim, todos os tipos de oração que vocês podem imaginar. E então, nós pedimos novamente por mais ajuda. Precisamos de mais pessoas para interceder. Então todos nós começamos a falar e pedir em voz alta: igreja, nós precisamos de ajuda, precisamos que vocês venham, vocês precisam orar. E de repente eu percebi que o esboço do calendário, aquelas linhas que dividem os dias, virou o contorno dos Estados Unidos, incluindo o Alasca e o Havaí. Eu vejo o esboço do mapa do país, mas o calendário de setembro está ali. E eu sou erguido, elevado do chão, e enquanto eu estava no ar, mais e mais pessoas começaram a subir sobre o calendário, e as pessoas estavam todas orando, e de repente não há espaço vazio no calendário, e as pessoas são tantas que parecem formiguinhas, mas eu vejo pessoas de pé em todo o calendário, sobre todo o país, e elas estão orando para que a igreja tenha uma espinha dorsal forte, para que a corrupção seja exposta e para uma grande colheita. Então eu vejo um dedo sobre o calendário de setembro que escreve: uma assembleia solene. E enquanto eu observo a frase uma assembleia solene em setembro, que é, claro, um chamado para orarmos por esse mês, e o número de pessoas continua a crescer e crescer, e o contorno do mapa dos Estados Unidos ainda estava ali. Mas de repente eu vejo incêndios nas bordas de todo o mapa dos Estados Unidos. E o fogo começa a se espalhar para dentro. Alguns dos incêndios são de avivamento. Eles estão em todo o país. Eu vejo fogos de avivamento e vejo fogos de incêndio de oposição. Eu vejo nuvens de tempestade em todo o país, mesmo enquanto estamos orando, a chuva e tempestade. E eu posso ver no céu uma guerra espiritual entre anjos de Deus e demônios. Posso ouvir o chacoalhar dos sabres e sons de luta. Posso ouvir os grunhidos e gemidos das batalhas.
e o fogo de avivamento vinha junto com o fogo de oposição sobre o corpo de Cristo que intercedia, e eu vi a guerra, e o cansaço da batalha começou a afetar os santos. Uns se seguravam aos outros para se manter em pé, sem qualquer divisão. Todos estavam guerreando juntos em oração, e a batalha era intensa, severa e brutal. Haviam pessoas sangrando, feridas, machucadas e exaustas de toda a guerra espiritual das orações. O céu se abriu de repente. As tempestades perderam a força e a minha atenção então se voltou para o final de mês de setembro, onde ainda havia uma multidão de pessoas orando por aqueles dias. E o céu se abriu. Então eu vi o Senhor. Ele estava de pé com os anjos e ele disse claramente: Erga-se minha noiva e prepare-se para orar. Erga-se minha noiva e prepare-se para a batalha. E no que o Senhor disse, erga-se minha noiva e prepare-se para ver a minha face. Pois eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Então eu podia escutar o som de 100 chofares soando ao mesmo tempo, e mesmo no sonho eu podia sentir no meu rosto o vento forte que saía daqueles chofares. Então eu acordei. E eu senti uma presença tremendamente pacífica. Eu me levantei e transcrevi todas essas coisas. Eu acredito que o Senhor esteja nos chamando para orar para o mês de setembro inteiro. Mas devemos esperar uma guerra espiritual de proporções que ainda não vivemos. Eu não sei o que virá em seguida do mês de setembro em específico, mas eu sinto que as batalhas serão muito sérias, porque o Senhor disse: erga-se minha noiva. Ele só nos chama de noiva quando ele se refere a vir nos buscar. Mas eu não estou dizendo que em 1º de outubro o Senhor virá nos buscar. Jesus está nos avisando que ele está prestes a vir. Nós podemos entender e sentir isso. Mas ele disse: erga-se minha noiva e prepare-se para orar. Então, qualquer tipo de vida de oração que estejamos levando agora não será o suficiente para a guerra e coisas que estão vindo. Nós precisamos estar focados e nos organizar. Não é como muitos crentes que fazem suas orações pela manhã, onde leem 2 versículos e seguem o dia. Isso não será suficiente. Eu acredito que o Senhor está me mostrando que nós precisamos nos unir como nação e devemos orar e nos unir para esse propósito. As pessoas das igrejas de vocês precisam se unir em oração todos os dias e nós devemos aguardar por oposição como jamais vimos antes. Mas nós também devemos esperar por grande vitória, porque o Senhor está nos avisando. Ele está despertando a igreja para que acorde mais ainda. Ele está nos acordando para a guerra que está chegando, mas Ele também está nos preparando para o glorioso dia em que veremos a sua face. Eu não acredito que falte muito tempo. Eu não estou determinando uma data. O que eu estou dizendo é o que foi falado nesse sonho, que precisamos orar durante o mês de setembro e devemos nos preparar desde agora para crescermos e irmos além daquele período devocional diário. Que a nossa vida devocional cresça, frutifique, fortaleça. Nós precisamos nos preparar para o que está vindo e isso é para toda a igreja. Não é apenas para uma igreja em específico. Isso é para todos nós. A guerra espiritual está chegando para todos nós e Deus está chamando a todos nós, para orarmos. E é isso que eu acredito que devemos fazer no mês de setembro, para guerrearmos contra as coisas que estão chegando em seguida. Shalom.